Voltamos a falar com Brasília ao vivo. O repórter Igor Damasceno conversa agora com o presidente da representação brasileira no parlamento do Mercosul para falar justamente sobre essas tratativas envolvendo o acordo do Brasil, dos países aqui da América Latina com a União Europeia. Vale reforçar que esse é um acordo que se estendeu por mais de 2 décadas em negociação, num momento geopolítico em que a gente vê vários atos de instabilidade entre diferentes países, sobretudo com relação aos Estados Unidos, Rússia e China. Outros firmaram acordos, entre eles Mercosul e União Europeia. De que forma que o Brasil pode se beneficiar desse acordo? A grande expectativa é com o aumento de exportações para a Europa com os produtos do agro brasileiro, tanto em formato de grãos, como a gente vê soja, milho, trigo, que já são exportados para outros países, como também na produção já secundária em formato de proteína animal. No outro sentido, o Brasil também tende a se beneficiar, sobretudo, com a compra de medicamentos e também de insumos relacionados à indústria automotiva. Igor Damasceno, de que maneira que a gente vê o Arlindo Chinaglia, que é o representante dessa representação aqui, né, o presidente, trazendo a avaliação dele sobre o avanço desse acordo e o início das tratativas e votações que agora sim começam para valer do nosso lado aqui, brasileiro também. Olá pessoal, mais uma vez ótimo dia a vocês e também a todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho, em instantes, a representação brasileira no Parlasul vai votar o texto favorável de Arthur Quinalha, que é o relator desse acordo da União Europeia com o Mercosul aqui no Congresso Nacional. Ele que apresentou um texto favorável a esse acordo e que agora vai ser submetido a essa apreciação ali no Parlasul. Já desejo bom dia ao senhor deputado. Queria que o senhor falasse para a gente de que forma que esse acordo pode ajudar na nossa economia, pode nos auxiliar a partir desse acordo de livre comércio com a União Europeia. Olha, a União Europeia, ela tem quase a metade dos investimentos externos no Brasil. E o fluxo de comércio entre Brasil e União Europeia no ano passado foi de 100 bilhões de dólares. Se nós considerarmos num prazo de alguns anos a vigência desse acordo, haverá praticamente o dobro de fluxo de comércio. Por quê? 42% de aumento das nossas importações e 52% de aumento das nossas importações. As pessoas podem até comparar com o PIB brasileiro e entender que são valores, digamos, felizmente bem menores que o nosso PIB. Entretanto, isso mostra que nas relações internacionais, inclusive há um processo político em curso de unilateralismo, de protecionismo. Então, quando o Brasil e os demais países do Mercosul, nós entramos, eu diria, nesse mercado que envolve 718 milhões de pessoas e um PIB de 22,4 bilhões de dólares, trilhões de dólares, significa que as chances desse intercâmbio, considerando-se ainda a redução gradativa em tempos diferentes, dependendo dos produtos, das tarifas, então o que vai acontecer? Primeiro, vai melhorar o nosso perfil econômico, vai ter aumento real de salário, né? Vai ter diminuição de preço para o consumidor, porque, como já disse, o sentido geral é a redução de tarifas, a redução das questões aduaneiras. Então, nós não podemos imaginar que 2 blocos que resultam num dos maiores acordos comerciais do planeta, que isso não seja eficaz. É eficaz, até porque esse é um exemplo que está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil acabou de fechar 2 acordos, um com o EFTA, que é Liechtenstein, Suíça, Islândia e Noruega, e também um com Singapura. Se somar esse acordo com a União Europeia e esses 2 que já acontecendo, então vai haver um aumento somando-se maior do que esse específico do Mercosul, União Europeia. Agora, deputado, essa é a questão
econômica e comercial, mas tem também as questões políticas, e aí começa um certo entrave, um certo problema. A gente sabe que Bélgica e França não são muito afins desse acordo, e aqui no Brasil a bancada ruralista no Congresso Nacional também está um tanto resistente. O que fazer para resolver esses entraves e de que forma garantir a aprovação tanto no Parlasul quanto na comissão a ser criada? Veja, aqui a comissão que, digamos, estaria previsto acontecer, porque passa por mais de 4 comissões permanentes. Quando é assim, cria-se uma comissão especial. Mas o presidente da Câmara já anunciou, nós conversamos a esse respeito, vai se dar caráter de urgência, então sai da nossa comissão da representação brasileira no Parlasul e vai direto para plenário. Bem, evidentemente que as ponderações de qualquer setor vão vir a público agora. Eu também ouço comentários, mas o fato é que segmentos, inclusive do agronegócio, são aqueles que acompanharam mais de perto, viajaram para a Europa, então é um setor bastante organizado. Agora, o que é, digamos, garantidor do não prejuízo de nenhum setor brasileiro? Primeiro, que você tem mecanismos no próprio acordo que garantem a reciprocidade, que é aprovada em lei. É permitido, inclusive, se um determinado setor aumentar muito o fluxo exportador, portanto, atingindo o Brasil pode retaliar pegando um outro segmento. E tem um que, segundo consta, é o mais temido pela União Europeia, que é um mecanismo chamado reequilíbrio. Assim, e o Brasil não é um país pequeno, não é isso? O Brasil tem força econômica em plano mundial, né? Nós somos a 9ª economia. E aí, com referência à União Europeia, houve um recurso aprovado por uma diferença de 10 votos para consultar o Tribunal de Justiça da União Europeia para saber se este acordo assinado, ele cumpre com as regras da própria União Europeia. E cumpre. Então, eu acho que não há maiores preocupações, até porque é preciso considerar que se tiver um segmento econômico relativamente resistente, todos os outros setores estão falando favoravelmente, a começar da indústria, né? Então, eu acho que é normal haver divergências, preocupações. Dizem que o capital não aceita ofensa, né? Então eles não querem de maneira nenhuma ser atingidos nos seus ganhos, que são grandes e, na minha opinião, vai aumentar. Nós conversamos com o deputado Arlindo Quinalha, ele que vai agora ali para o Parlasul, para a representação brasileira, para votar esse parecer favorável ao acordo Mercosul-União Europeia. São 27 deputados, 10 senadores, maioria simples, então a matéria é admissível. A gente vai seguir acompanhando, volto com vocês aí no estúdio, mas já deixo aqui também a nossa gratidão ao deputado Arlindo Quinalha. Valeu, Igor Damasceno, pela entrevista, por nos ajudar a entender um pouquinho mais das tratativas em torno desse acordo. Agradeço também ao deputado.